Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida, nessa sequência de vídeos que nós estamos falando sobre os 57 países que nós passamos na nossa viagem de volta ao mundo. Sim, são dicas e curiosidades de cada um dos países que nós passamos na nossa viagem, que durou 2 anos e meio aqui com o Livre Partida. Para quem não nos conhece, eu sou o Plácido. E eu sou a Mari. E é isso aí, então bora aí pro nosso vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Índia, um país muito especial na nossa viagem, porque foi o país mais diferente pelo qual a gente já passou e por isso a gente tem muita coisa legal para falar sobre esse país, que é considerado um subcontinente. A moeda oficial da Índia é a rupia, o idioma oficial é o hindi, mas a grande maioria da população fala inglês também, mas são reconhecidos 23 idiomas, ou seja, são 23 idiomas oficiais, mas você pode encontrar aí centenas de idiomas diferentes e mais de 1000 dialetos diferentes. Cara, é muita língua diferente num só lugar. É muito comum que o indiano médio fale 5, 6 línguas. Pelo menos a língua dele nativa e o inglês eles costumam falar, ou a língua nativa, o hindi e o inglês é o mais comum. Então é muito interessante andar pela Índia porque você escuta coisas muito diferentes o tempo todo. Para você entrar na Índia, você vai precisar do seu passaporte e também do visto, que deve ser tirado com antecedência. Então atenção, porque o visto indiano não é tirado no aeroporto, tá? Você precisa tirar antes. Ele pode ser feito online pelo site do consulado indiano, só que nesse caso a estadia máxima que eles permitem para o visto online é de 30 dias. Se você quiser ficar na Índia mais do que isso, você vai ter que tirar pessoalmente no consulado, ok? Além desses dois documentos, né, do passaporte e do visto, você vai precisar também do certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, que a gente já falou aqui em outros vídeos, e que você precisa que ele seja emitido aí por um órgão oficial. Cara, a Índia é um país completamente maluco. É muito difícil de entender como é o sistema, como é a distribuição, como é a organização daquele país se você não vive lá, porque ele é muito complexo. Foi a cultura mais hermética, mais diferente, menos influenciada por outras culturas que a gente já viu, né? Tudo que tem lá é deles, eles que produziram, eles que fizeram, nasceu ali, né? Então a língua, tudo assim, tem muitas religiões diferentes, então você encontra lá os hindus, que são a maioria, os sikhs, os muçulmanos, você encontra os jainistas, você encontra cristão, você encontra budista, você encontra de tudo, todas as religiões possíveis e imagináveis estão lá na Índia, né? E o sistema de castas, né, que você nasce numa casta, vai morrer naquela casta, sabe? Então toda essa distribuição, essa organização social, essa organização entre eles, assim, é muito complexa, é um país muito maluco. Bom, a Índia, ela tem a segunda maior população mundial, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A Índia sozinha, ela tem mais gente do que o hemisfério ocidental inteiro. É muita gente, o tempo inteiro você vê gente saindo pelo ladrão. Então, até tava brincando quando a gente esteve lá, né, que eu acho que a Índia tem a maior população mundial, porque é tão difícil contar com aquele tanto de gente que eu imagino que eles já tenham ultrapassado a China e ainda não sabem disso. Pois né? é, em teoria a China é o país mais populoso do mundo, mas a China é mais controlada, bem mais controlada do que a Índia, né? Então eles têm muito mais como saber os números. A Índia não tem como, cara. Então é uma estimativa, né? A Índia foi o país mais barato da nossa viagem. Então, prato de comida é muito barato, hospedagem é muito barata, transporte é muito barato, né? Essas 3 coisas são os principais gastos de um viajante. E até o custo de vida lá é muito baixo, né? Tem gente que vive com $1 por ano, sabe? Coisas assim, nesse nível. Pode parecer nada a ver, mas é verdade. Tem gente que vive com muito pouco lá, né? Porque lá é um país que a maioria é miserável. Isso é um dos grandes choques aí quando você vai visitar a Índia, a quantidade de miséria que você trava contato naquele país. A capital da Índia é Delhi, né, que foi a primeira cidade que a gente visitou quando a gente chegou lá e foi uma loucura. É uma cidade gigante, eu nem sei quantos milhões de habitantes tem em Delhi, mas é uma cidade muito grande, uma cidade muito louca. Então vá preparado aí se você chega por Delhi, porque vai ser um choque cultural assim imenso.
mas ao mesmo tempo muito divertido conhecer Delhi, é uma capital muito intensa, né? Tem de tudo por lá. Então, com certeza, é um lugar que vale a pena conhecer na Índia. Mas fique atento porque Delhi foi considerada como a cidade mais poluída do mundo. Então, o ar de Delhi, ele é realmente quase irrespirável. Um dia em Delhi é como se você fumasse vários cigarros por dia, assim. A Índia é um país que tem uma higiene bem diferenciada, né? Eles não têm o mesmo padrão de higiene quanto nós temos aqui no Brasil, no Ocidente, principalmente no Brasil, que nós somos muito limpinhos, a gente toma bastante banho, se preocupa em deixar tudo limpinho. Lá não, cara, é tudo muito sujo. Você vai comer num restaurante, a mão do cozinheiro que tá lá na rua fazendo comida no barro é preta, suja, né? E tem até a doença conhecida como Delhi Belly, né? Que é uma doença proveniente de sujeira. Né? O saneamento básico lá é muito ruim, né? Não existe praticamente na maior parte dos lugares, principalmente nas zonas rurais. Então é muito comum você pegar doença por sujeira, né? Tipo tifo, cólera e várias outras. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com a sua higiene e quando você toca nas coisas, com o que você come, né? Fica atento com isso, porque não é brincadeira. Eu não passei mal a viagem inteira. Só na Índia eu passei mal 2 vezes, assim, de alucinar. Essa parte da higiene, ela é famosa na Índia, né? Porque apanha a maioria dos turistas que acabam tendo complicações, principalmente aí de ordem alimentar, né? Então, o que a gente recomenda, se você está indo para a Índia, é só tomar água de garrafinha e sempre comprar essas garrafinhas em lojas que pareçam mais sérias, assim, mais confiáveis. Porque além da parte da sujeira, enfim, muitas vezes as garrafinhas elas são adulteradas, elas têm água que não é mineral de verdade. E até tem gente que fala, né, para escovar os dentes, é legal usar a garrafinha. Na hora de tomar banho, evita abrir a boca para não entrar a água do chuveiro na sua boca, enfim, uma série de cuidados extras que não são necessários na maioria dos lugares, mas que ali na Índia são importantes. Na nossa experiência, né, a gente chegou lá com muito receio, a gente chegou lá assim, absurdamente preocupados com isso. Aos poucos a gente foi relaxando, confessamos. A gente começou a comer em restaurantes assim que já dava para ver que era sujo, a gente já estava escovando o dente com a água da torneira. Mas acabou que o Plácido ficou doente 2 vezes, né? Não dá nem para saber por que ele ficou doente, porque pode ser a água, pode ser a comida, pode ser simplesmente respirar. Eu não fiquei doente na Índia, só no último dia eu passei um pouco mal, mas não foi nada demais. Então, assim, recomendamos que você tenha cuidado, mas também não precisa ficar neurótico, né? Não deixe de curtir a sua viagem por isso. Porque a comida da Índia, apesar de você ver as condições de preparo não tão higiênicas, ela é deliciosa. Então a gente recomenda que você experimente a comida indiana sem dó, porque é muito bom. Exatamente, a comida é muito gostosa porque ela é muito condimentada e eles são mestres em condimentar, em fazer comida gostosa. A maioria dos indianos são hindus, né, ou sikhs, então eles são vegetarianos, né, eles não fazem uso de carnes, então a comida é sem carne, muito condimentada, muito variada, né, e muito saborosa, muito gostosa. Esse é um dos grandes atrativos da Índia, na verdade, para viajantes do mundo inteiro, né? Tem gente que viaja para a Índia só para saborear os pratos indianos. Tem muita gente que estranha, né? Porque realmente comparada, por exemplo, aos padrões brasileiros, né, que é uma comida quase sem condimento, a comida indiana ela é forte. Então muita gente estranha, acha apimentada, enfim. Mas a gente adorou e foi eleita de longe a nossa favorita na viagem inteira. E lá na Índia, eles não fazem o uso de talher. Em lugares muito turísticos, como tem muito ocidental, eles acabam proporcionando para você talher e às vezes até perguntam se você quer talher. Mas o comum, e se você quiser se misturar, né, com os locais, você vai ter que comer com a mão, cara. E eles comem com a mão arroz e pasta mesmo, lentilha, com a mão. E come-se com a mão direita, tá? Porque a mão esquerda serve para você fazer sua higiene, já que não existe papel higiênico nos banheiros. Novamente, em lugares bem turísticos tem, mas no geral não tem. O que tem é ducha higiênica, e aí você limpa com a mão, no caso a mão esquerda. Ou só um baldinho com água, né? A maioria dos sanitários assim, mais populares é do modelo squat, né? Que é aquele em que você agacha, então Buraco fica no no chão.
E do lado tem uma torneira com um baldinho para você fazer a sua higiene pessoal. Então lembre-se de sempre carregar papel higiênico com você, caso você faça questão aí de usar o nosso método ocidental. Ou vai treinando, né? Porque se você não tem prática, você vai ficar todo molhado. A Índia é um país muito religioso, né? Como o Plácido já falou, existem muitas religiões predominantes lá na Índia e, no geral, a população é extremamente religiosa e, por isso, é também uma população bem conservadora. Então, assim, demonstrações públicas de afeto não são permitidas, as roupas, no geral, elas precisam ser mais discretas, elas precisam cobrir mais o corpo. Então, para as mulheres, por exemplo, não pode mostrar os ombros, então você precisa usar blusas ou de manga longa ou pelo menos uma manga média. As roupas elas devem ser mais largas e, inclusive, para os homens, a gente não vê os indianos andando de bermuda, por exemplo. Nem de regata. Eles andam de calça e camisa social. Então, é legal você estar atento nessa parte do vestuário, né, para você não correr aí o risco de ser mal interpretado por ali e também para poder entrar nos templos, porque a maioria dos templos elas têm regras de vestimenta, normalmente você entra descalço e não pode entrar com nenhuma parte do corpo descoberta, em alguns templos você precisa cobrir a cabeça, então é legal também sempre ter um lenço fácil ali para você poder cobrir alguma parte do seu corpo que seja necessário para entrar em algum templo, porque cada religião tem as regras específicas, né? Em algumas até os homens precisam cobrir a cabeça. No caso das mulheres, isso é extremamente importante, porque para o indiano comum, uma mulher que mostra um pouco mais o corpo, que usa uma roupa mais justa, é vista como uma mulher que está pedindo para ser assediada. Sim, isso pode soar muito machista, isso pode soar muito absurdo, mas é a cultura deles. E você não quer correr o risco de ser assediada por causa disso. Então, cubra-se, utilize roupas assim mais soltinhas. A minha experiência como mulher na Índia, acho que foi o país em que eu menos me senti à vontade, né? Eu já falei disso lá no vídeo que eu falo sobre ser mulher viajando, né? Mas a Índia seria o único país do mundo em que eu não me sentiria à vontade para viajar sozinha como mulher. Justamente porque eles têm essa atitude de realmente invadir o seu espaço, de assediar. Muitas vezes eles passavam a mão, mesmo com o Plácido do meu lado, eles ficam encarando. Teve uma vez que um homem veio me propor casamento, mesmo com o Plácido do meu lado. Assim, ele, se um dia você não quiser mais estar com ele, quiser casar comigo, assim, bem na cara de pau. Então, faz parte da cultura deles, mas isso acaba deixando a gente menos à vontade, né? Então fique atenta só com esses códigos de conduta aí para você não passar por situações ruins. A Índia é conhecida por ser um país que tem muitos casos de estupro de turistas, né? Então fique atenta. Até calça jeans, né? Calça jeans é considerado uma peça sexy, né? Então evite. Se você usa calça jeans, use roupas bem longas, assim, tipo batas que vão até o joelho, assim. Que é o que normalmente as mulheres indianas usam, né? Elas estão mais acostumadas a usar os saris, que são aqueles tecidos envolvendo o corpo todo. Então, acaba sendo o que eles estão acostumados por lá. Uma outra violência, né? A Índia não é um país violento, né? Mas as duas características mais negativas da Índia são essas. Um é o assédio sexual, né? O estupro para as meninas, e o outro são os trambiques, né? O indiano ele é muito trambiqueiro, né? Eu não gosto de generalizar, cada indivíduo tem a sua personalidade, mas de forma geral, os indianos que trabalham ali na guerrilha, né? Na rua, eles são muito trambiqueiros e querem te passar a perna, então cuidado com os golpes, tá? Eles te dão muito golpe, só dele te ver que você não é indiano, ele vai te botar um golpe ali. Então, sempre quando você for comprar qualquer coisa, pechincha. Tá? Fica ali negociando, sem vergonha, cara. Porque os caras chegam a botar 300% o valor que é mesmo. E pelo fato de ser muito barato, você acaba caindo, porque é muito barato, né? Teve uma vez que a gente pegou um rickshaw, que é aquele cara da bicicleta, né? Um táxi, um tuk-tuk de bicicleta, que o cara, um indiano veio com a gente e o cara pagou ali, era 10 rupias, né? E um quarteirão depois ele deixou a gente, o cara cobrou 100 rupias. Eu falei, não, mano, não é 100 rupias, porra, sabe?
Então fica atento a isso, negocia sempre, porque os caras são trambiqueiros e vão fazer de tudo para te passar a perna na hora de vender algum produto ou oferecer algum serviço. Bom, e falando aí, né, em rickshaw, essa é uma das formas de você se deslocar dentro das cidades indianas. Você tem ali como meios principais dentro das cidades os tuk-tuks, que são motorizados, e os rickshaws, que são de bicicleta ou puxados por uma pessoa a pé. Então, normalmente, quando você está dentro da cidade, você usa um desses dois. Cidades maiores têm metrô, por exemplo, né? Então, para distâncias maiores, vale a pena você pegar o metrô, que, por sinal, funciona muito bem e é limpo, viu? Pelo menos o de Delhi, que foi o que a gente utilizou, a gente achou o metrô bem legal. Mas tuk-tuks e rickshaws são opções bem baratas e funcionam porque o trânsito na Índia, ele é muito, muito caótico. E aí, se você pegar um carro, por exemplo, um táxi, ou se você contrata um motorista particular, você vai demorar muito mais tempo, porque pelo menos os tuk-tuks e os rickshaws, eles vão se metendo no meio do trânsito, que não tem organização nenhuma, e eles fazem você chegar um pouquinho mais rápido. Mas vá preparado, porque se você precisar se deslocar num horário ali de trânsito maior, vai demorar, tá? Então já fica esperto com isso, que a gente já chegou a perder trem por causa disso, né? Por causa do trânsito. E os motoristas, assim como eu falei, eles também são trambiqueiros e ficam assediando o cliente, principalmente turistas. Os caras ficam mastigando você, indo atrás de você. É até meio sinistro, parece que o cara vai te sequestrar. E eles ficam lutando, então é uma guerra entre eles para pegar você, entendeu? Porque tem muito motorista em todo lugar. Então você tá passando, começam a te oferecer tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Você nem quer e tem 10 caras em volta de você te oferecendo tuk-tuk. Assim, é meio surreal. E entre as cidades, né, você se locomove ou com carro com motorista, ou avião, ou ônibus, ou os trens. A gente usou mais os trens, né? A opção de trem é a mais usada pelos indianos, na verdade, então você vai travar contato com a cultura local, isso é muito interessante. E a gente vai passar aqui para vocês as opções, né, dos trens, as classes, né, que você pode usufruir. Bom, a melhor de todas é a classe 2A, que é considerada como a primeiríssima classe. Então, ali você tem menos camas por vagão, você tem ar-condicionado, você tem roupa de cama com travesseiro, lençol, cobertor, que inclusive são bem limpos, tá? A gente pegou uma vez com esse serviço e eles estavam super cheirosinhos, assim, funcionou muito bem. Aí você tem a opção da First Class, que seria a primeira classe, que é parecida com essa 2A, mas ela não existe em todos os trens, ela existe em alguns trens mais antigos, não tem ar-condicionado nesse caso, tá? Então, quando você encontrar a First Class, você sabe que é parecido com a 2A, mas ela não tem ar-condicionado. Aí em seguida você tem a 3A, que é parecida também com a 2A, só que ela tem um pouco mais de camas por vagão, então vai mais gente em cada vagão, mas ainda assim tem todos os serviços, tem ar-condicionado e é confortável. Aí nós temos a EC, que são os vagões com poltronas executivas, então você não tem a cama, você tem a poltrona. Também é um vagão confortável, mas ele não serve para você dormir, por exemplo, então em deslocamentos mais longos, prefira alguma que tenha caminha, né? Em seguida tem o CC, que seria parecido com a EC, só que com mais poltronas por vagão, então menos espaço para cada pessoa. Depois desse vem o SC, que seria o Sleeping Class, que foi a que a gente mais usou e que é também a mais comum para os indianos, né? Ela tem um preço já mais intermediário ali. Tem cama, são normalmente triliches, então são 3 caminhas, uma em cima da outra. São razoavelmente confortáveis, mas ali já não tem o serviço de roupa de cama e também não tem o ar-condicionado, tá? Então a dica aí é você levar o seu próprio cobertor ou travesseiro, porque durante a noite faz bastante frio nos deslocamentos. A gente pegou a maior parte do tempo essa classe e foi ali misturado com a galera mesmo, tá? É bem interessante porque tem alguns que servem comida, você vê os ratinhos ali passando, né? Você vê todos os tipos de indianos possíveis. Você, à noite, enquanto todo mundo está dormindo, vira uma selva, né? Toda barulhenta. É interessante.
Em seguida vem a classe 2S, que é uma classe também sem cama, ela é com assentos, é menos confortável, não tem ar-condicionado, uma classe bem mais simples. E, por fim, tem a UR/GEM, que seria o vagão sem reserva. Então, nesse vagão é assim, entra e vai como der. É aquele vagão que a gente vê nos vídeos, assim, que é abarrotado de gente, com gente saindo pela porta, pelas janelas. É aquele vagão que você não quer ir, porque ele custa muito barato e ele serve, assim, para o pessoal das castas mais baixas e vai realmente sem conforto nenhum, vai todo mundo entupido ali no vagão do jeito que der, porque realmente é o tipo de transporte que o pessoal mais pobre consegue pagar, né? Então a gente não recomenda, a gente pegou uma vez um ticket dessa classe, porque era a única que tinha, e a gente não recomenda, tá? E agora vamos falar das melhores épocas para você visitar a Índia, né? De outubro a março você tem as melhores épocas, né? Que é mais seco e tem temperaturas aí amenas, né? De outubro a março. E lembrando que você pega uma parte aí do inverno, né? Que acaba fazendo mais frio, principalmente no norte. Então, se você vai mais ao norte, escolha aí mais para o final, tipo março, já comecinho de abril. De maio a agosto é muito quente, tá? Então, principalmente na região desértica, naquela região de savanas e tal, cara, é muito quente. Então, opte por não ir nessa época, tá? Porque é muito quente. E logo na sequência, de julho a agosto, você tem a época de monções, que é a época de chuvas e vai chover pra caramba, chove muito o dia inteiro. Não é recomendado ir na época de monções porque é até perigoso, né? Porque tem muitas enchentes e também pela proliferação de doenças. Por causa dessas enchentes, você fica mais vulnerável a doenças. Então, evite a qualquer custo época de monções na Índia, tá? Outra coisa que você precisa ficar atento aí ao pensar na época que você vai visitar a Índia é a respeito dos feriados religiosos. Como a gente falou, a Índia é um país em que a religião é muito influente na cultura das pessoas e existem muitos feriados religiosos justamente porque eles têm muitas religiões. E alguns desses feriados, eles acabam se tornando festivais imensos, que podem interferir bastante aí na sua viagem, como por exemplo, a gente, no final da nossa viagem pela Índia, a gente estava lá no Holi, que é aquele festival das cores. A princípio a gente achou que ia ser muito legal, a gente foi para Varanasi pensando, uau, a gente vai ver o Holi na cidade mais importante para o Holi, e quando a gente chegou lá, a gente se deu muito mal, porque não dava para chegar no nosso hotel, estava tudo muito perigoso, as pessoas bêbadas, jogando aquelas cores, enfim, a gente acabou ficando preso, quase a gente ficou preso na estação de trem, mas a gente conseguiu ir para um outro hotel e acabou ficando preso no hotel até o dia seguinte. Então, fique atento nesse tipo de coisa, porque às vezes você vê em vídeos, o que a mídia mostra, parece tudo muito bonito, mas a hora que chega lá, a realidade é diferente, tá? O costume deles pode parecer muito mal educado para nós brasileiros, porque é completamente diferente a forma como que eles se relacionam, né? Então você tem que respeitar, cara, não dá para ficar se ferindo com isso, porque vai ser o dia inteiro você travando contato com essas coisas que vão agredir o que você entende por educação. Então eles arrotam, peidam, cospem no chão, eles são muito rudes uns com os outros, dão tapa, sabe, gritam, encostam em você, fica te olhando, te encarando, assim, sabe, tipo, uma hora te olhando, assim, dos pés à cabeça, te encarando. Então tudo isso vai te agredir em algum momento, mas já vá preparado para isso e relaxa, tá, porque realmente a educação lá é completamente diferente da nossa. Em alguns casos, até você vai precisar ser rude com eles, porque é o único jeito de eles te respeitarem. Então, às vezes você pega um tuk-tuk e se você não fala de um jeito bem enfático, né, bem grosseiro mesmo, o cara ele não te leva a sério. Ele acaba tentando te levar para um outro lugar, ele acaba tentando te aplicar um golpe. Então, muitas vezes o jeito de se fazer respeitar é, infelizmente, sendo grosseiro com eles. Se você faz filmagens e leva drone nas suas viagens, aconselho você não levar drone para a Índia, a não ser que você esteja numa longa viagem pela Ásia, né? E não tem jeito, como nós fizemos. Nós quase fomos presos na Índia por causa do drone, tá? Se a gente fosse indiano, a gente estaria preso lá talvez até hoje, porque é um artefato de
de terrorismo, tá? Então não use seu drone lá, a não ser que você esteja num lugar sem ninguém. Sim. A gente conta essa história de quase ter sido preso na Índia no nosso livro, porque foi um apuro grande aí que a gente passou e realmente a gente quase foi parar na cadeia. E se você quiser ter acesso ao nosso livro, é só clicar aqui no link da descrição, que vai abrir uma janela para você colocar o seu e-mail e já reservar o seu livro com todas as nossas histórias, né? Vai ser muito legal esse livro. E só uma curiosidade, né? O nosso livro ele começou a ser escrito quando a gente estava na Índia, justamente porque foi um país que rendeu tantas aventuras, tantas coisas diferentes e engraçadas que ali naquele momento a gente falou, nossa, a gente precisa escrever sobre isso. E aí a gente começou a escrever o nosso livro ali e depois acabou, né, remontando várias histórias de outras fases da viagem também, mas tudo começou enquanto a gente estava na Índia. Então vamos falar um pouquinho da geografia da Índia, que é um país gigantesco, é o 7º país em território do mundo, né? É considerado um subcontinente e ao norte faz fronteira com a China, com o Tibete, né? Nepal e Butão. Ao leste faz fronteira com Mianmar, Birmânia e Bangladesh. Ao sul com Sri Lanka e ao oeste com Paquistão e Mar da Arábia. O rio principal da Índia, né, e o mais famoso e mais importante para a cultura indiana é o rio Ganges, que corta uma boa parte ali do seu território. A Índia é composta de montanhas, né, as montanhas mais altas do mundo, né, os Himalaias, passando por desertos, florestas tropicais e savanas. E também passando aí pelas costas, né, tanto do leste quanto do oeste, do sul do país. A gente não foi para a costa da Índia, mas dizem que tem praias lindíssimas lá no sul. Bom, então a nossa principal dica para você que vai para a Índia é saber que lá é um país muito intenso. Não é uma viagem que você faz para relaxar, para descansar. O tempo inteiro na Índia você vai se deparar com muitas coisas. Então, culturas diferentes, cheiros, sabores, aromas. O tempo inteiro você vai estar num furacão ali de coisas acontecendo ao seu redor. Não dá para ir para a Índia e pensar que vai ficar só na paz, tá? Então, só vá para a Índia se você tiver nesse espírito, se você tiver afim desse tipo de experiência que no fim acaba sendo muito legal, né? Por mais que seja intenso, cansativo às vezes e o tempo todo aquela sensação de ou você ama ou você odeia, a Índia tem coisas muito legais e que é um país que vale muito a pena visitar porque, na nossa opinião, ele é único no mundo. E é considerado um país também super místico, né, de pessoas super espiritualizadas, mas tira um pouquinho essa visão cor-de-rosa, sabe, essa visão romântica da Índia. A Índia é um país muito bruto, né, muito grosseiro, as pessoas são trambiqueiras, então até com essa questão da religiosidade, eles vão te passar a perna, tá? Eles vão te querer vender coisa que não é, vão passar por charlatões para te vender coisa que eles nem sabem o que eles estão passando e você vai comprar, tá? Então fique atento a isso, não seja um Zé Mané na Índia falando, ó, essas pessoas estão espiritualizadas, tão lindo e maravilhoso. Meu, quebra essa visão, são pessoas normais num país rude, de pessoas muito miseráveis em sua maioria, então toma cuidado com isso, tá? Vá e vivencie a Índia como ela é de verdade, sem esse véu místico que muitas vezes o ocidental tem. E agora vamos falar dos lugares onde nós mais gostamos, que a gente passou. A gente fez basicamente o norte e noroeste, né, da Índia e entramos por Delhi, como já falamos, a capital do país, e é uma cidade muito legal, cheia de coisa acontecendo, né, todos os povos estão ali, né, pelo fato de ser a capital do país, então é muito bacana você passear por Delhi. A segunda cidade que está na nossa lista é Rishikesh, uma cidade um pouco mais ao norte, que já fica ali nos pés dos Himalaias, né, no começo da cordilheira, e que é conhecida por ser a capital New Age do mundo, né, ali onde você tem muitas escolas de yoga, de massagem, de terapias, de tudo quanto é coisa, e aí vai muito naquilo que o Plácido falou, né? Tem muito trambiqueiro por ali, fique atento, mas ao mesmo tempo é uma cidade bonita, você vê ali o Ganges, né? Uma parte do Ganges em que ele ainda é limpo e que é muito bonita, então vale a pena conhecer Rishikesh. A outra cidade que a gente, na verdade, foi a cidade que a gente mais gostou, foi Amritsar, no Punjab, que já faz fronteira ali com o Paquistão.
é a cidade dos Sikhs, onde tem o Golden Temple, e foi o lugar que a gente mais gostou da Índia. Tem que visitar, é muito legal. Depois pesquisa mais informações sobre Amritsar. Em seguida, entra Jaipur, que também é uma cidade bem conhecida para o turismo na Índia, uma cidade bem bonita, numa região mais desértica, né? E vale muito a pena ir, é conhecida como a cidade cor-de-rosa, que tem vários templos, vários fortes e uma culinária incrível. A gente não ia colocar aqui Agra, onde fica o Taj Mahal, mas já que você está na Índia, tem que ir para o Taj Mahal, né? Igual vir aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro e não ir no Cristo, né? Tipo, tem que ir, é lindo e tal, mas Agra não tem nada demais, é só o Taj Mahal mesmo. Em seguida vem uma cidadezinha bem pequenininha que a gente visitou, foi Khajuraho, onde ficam alguns templos muito antigos, conhecidos como os templos eróticos. E é uma região já bem rural, uma cidade que é praticamente um povoado e que a gente gostou muito de conhecer porque tinha uma característica bem diferente das grandes cidades que a gente tinha ido até então. Então, Khajuraho é um lugar legal para conhecer também. E por fim, Varanasi. Varanasi é a cidade mais louca que eu já vi, né? Maluco demais, muita gente, muita sujeira e tem coisa que só acontece lá aos pés do Ganges, então é onde tem os crematórios a céu aberto, onde tem aquelas ruelinhas completamente diferenciadas, onde tem as festas aí religiosas mais grandiosas, né? Mais intensas. Então, Varanasi fica aí dentro da nossa listinha dos lugares que a gente mais gostou. E aí no fim a gente percebeu que a nossa lista dos lugares que a gente mais gostou foi exatamente a lista dos lugares que a gente foi. Porque apesar de todos esses problemas, de todas essas dificuldades aí que existem em viajar para a Índia, como eu já falei, a Índia é muito interessante e vale a pena viajar por lá. E é isso aí, galera. Essas foram as nossas dicas e curiosidades sobre a Índia. No nosso canal a gente tem mais de 300 vídeos sobre dicas de viagem, dicas de cada país e mostrando a nossa viagem que durou 2 anos e meio, nossa volta ao mundo, passando por 57 países. E assista os outros vídeos porque com certeza vai agregar muito na sua vida como viajeiro. Se você gosta de livros sobre viagem, o nosso livro tá para sair e você já pode garantir o seu exemplar mandando um e-mail pra gente no link que tá ali na descrição. E também, se você pretende ser um grande viajante, fazer uma grande viagem pelo mundo, a gente tem um curso online que fala sobre como fazer grandes viagens pelo mundo. E também o link para acesso a esse curso tá ali na descrição do vídeo. É só clicar. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, fale com a gente que a gente adora responder os nossos seguidores. É isso aí, curtiu o vídeo? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e bora viajar junto! Falou!